E agora, será que o Brasil consegue chegar numa final ou até mesmo ganhar a Copa do Mundo com esse elenco atual na mão do Carlo Ancelotti? Então vamos dar uma olhada nisso agora. Aí eu vou te perguntar. Pergunte. Com essa seleção, a gente ganha a Copa? Eu acho que eu falei ontem. Ah, desculpa. Repetir, né? Não, tira aí, que no teu gol você bota amanhã, Cascão. A seleção vai depender muito mais do treinador do que do time, porque o time... Se bem que ontem é avaliar pela altitude. Vai. Pela altitude. Não, mas não é o jogo de ontem, não, Veloso. É desumano. Desculpa, o jogo de ontem não tem nada a ver. Não, ontem é desumano. Tem nada a ver. Jogar nada a ver. 4.100 não dá. Mas falar, esse time aí... Quem que achava que o Brasil ia ganhar com 4.000 metros e a Bolívia querendo ainda classificar para a pré? Esquece. 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 Agora, a gente tem seleção para ganhar, tirando o treinador? Craque, seleção assim... Não, para vocês todos. Eu não vejo assim uma seleção brilhante, né, como a gente está acostumado a ver. Mas pelo Ancelotti, só o fato dele estar levando os principais jogadores e os melhores, há uma esperança, entendeu? Tirar a seleção da mão daquilo que a gente sempre fez aqui, sabe? Da mão de pessoas e colocar na mão do treinador que perca a Copa do Mundo, mas perca com convicção. A gente só está perdendo, erros, né? Entendeu? Não em erros. Porque a gente perdeu com todas essas misérias que a gente vive aí. Olha o que o Tite fez em duas Copas do Mundo. Isso é uma vergonha o que o Tite fez. Isso é vergonhoso. Olha o Lazzaroni aí, fica dando entrevista e podcast. Vocês que convidam o Lazzaroni para ir para podcast. Primeira pergunta, por que você não levou o Neto em 90? Todos. Aí o recorte deles durante a vida inteira vai ser isso. E você, Lazzaroni, você não levou porque você foi um péssimo treinador. É só ver os meus números. Só ver o que eu fiz em 88, 89, 90, 91, 92, 93. Só ver isso agora. Quando você pega uma seleção como essa, que se acredita só no treinador, o que você pensa, você que é jovem, Luiz Fabiano, que nunca teve uma doença, por exemplo? Você é jovem, né? Tenho 24 anos. Então, eu não cheguei a ver conscientemente a seleção brasileira campeã do mundo. Eu não acho que o problema é material humano. Eu acho que tem bons jogadores, tem algumas falhas pontuais, mas todas as seleções têm falhas pontuais. É muito difícil você pegar uma seleção, incluindo as mais favoritas, que não tenham falhas em nenhuma posição dos 11 que vão a campo. Então vamos lá, para você, quem é favorito para ganhar a Copa do Mundo? Agora, aqui, hoje, no dia 10 de setembro, parabéns ao Paulo do Vale, que está fazendo aniversário hoje. E o Dinei também. Tem gol do Dinei aí, Cascão? Hoje é aniversário do Dinei, um dos grandes ídolos da história do Corinthians e também filho do Ney, que é um grande ídolo do Corinthians também. Eu quero o gol do Dinei. Por que ganha a Copa do Mundo hoje pra você? Pra mim, França. Um só? Um só ganha um. Eu vou na Espanha. Pra mim, França. Pra mim, eu vou de França também, a seleção da França. Espanha, pra mim, Espanha. Segundo pra você. Pra mim, Portugal. Aí eu troco, aí eu vou de França. Aí eu vou de Espanha. Inglaterra. Então, sabe... É difícil. Dá uma olhada aqui que o Cascão fez aqui, o Ricardinho e o Léo. Dá uma olhada. Pior classificação da história. Da história, cara. E outra coisa... a última Copa ia para repescagem. Só que tem uma coisa. Em 2002, quando a gente teve que classificar com os gols do Luizão, um beijo Luizão, um beijo Sidão, Deus abençoe. Só que quem que tinha? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Eu acho que a gente ainda foi longe nessa daqui, ainda de chegar em quinto. Cara... Ramon e... Gente, tem a classificação aí, Cascão? Não dessa, a classificação dos 10. Olha que vergonha. Olha a vergonha. Olha a vergonha. Não, isso aí é o nosso olé aí. Isso. Olha lá, dá uma olhada. Olha isso. 20 pontos a Bolívia. O Brasil, 28. Paraguai 28 também. O Paraguai 28 está na Copa. Uruguai 28. Olha aqui Uruguai e Colômbia. Olha o Equador na frente. Eu não falei para vocês que o Equador ia chegar na frente? Falei para vocês aqui. Aí os paga-pau de comentarista aí, jogador. Paga-pau de seleção. E aí que tá, né? Porque o Brasil, ele tem material pra jogar, tem bons jogadores, só que aí que é a questão. Será que até a Copa vai dar tempo de dar liga nesses jogadores com o Ancelotti? Teve algumas partidas? Teve. Vão ter alguns amistosos? Vão. Mas, cara, meio ano, um ano no máximo, não é nada comparado a 4 anos, 3 anos de eliminatória perdidos. E a repescagem vai ser diferente. Marco Aurélio Cunha, aquele Brasil pleno, a gente sabia que não apareceria em campo, já tinha um empecilho, o impedimento da altitude, mas realmente o Brasil enfrentou muita coisa ruim na noite de ontem. Não tem o que falar, inclusive acabando na 5ª colocação das eliminatórias.
O resultado da eliminatória pouco vale. O importante é estar na Copa do Mundo, né? O Brasil já foi líder absoluto das eliminatórias, sem perder pontos praticamente, e na Copa também não tivemos êxito. Então, não é sinônimo de boa coisa. Agora, o jogo de ontem é várzea. Uma hora, no final do jogo, jogaram uma bola dentro do campo. Não sei se vocês perceberam. E o árbitro, a bola não chegou a atrapalhar, mas atrapalharia o último ataque do Brasil, que poderia empatar o jogo. Então, jogar nessas condições é aquela história assim de futebol sul-americano. A Conmebol tem que ver isso, não é possível, entendeu? E era previsto. Eu falei 1-1 aqui porque achava que o Brasil podia fazer um gol, mas nem isso aconteceu. Um jogo ruim, jogo chato e segue em frente. Chico, a Bolívia se contentou com 1-0. Depois nós vamos falar do pênalti marcado para os bolivianos e que foi revisado e aí sim dado pela arbitragem do Christian Garay. Mas o Brasil ficou refém da partida de ontem e das condições, não só da altitude, mas de todo o cenário do jogo. Difícil. A gente sabia que era difícil. Agora eu discordo frontalmente, amavelmente, mas frontalmente, do sábio doutor Marco Aurélio. Porque, doutor, o senhor, acima de tudo, o senhor valoriza o trabalho. Eu não posso dizer aqui que pouco importa a maneira como a gente termina as eliminatórias. Foi uma vergonha. Terminar em quinto é uma vergonha. Não significa nada ser líder? Realmente não significa, porque depois fomos eliminados. Agora, se eu achar que o trabalho de construção do ciclo, ele não vale de nada, poxa, aí não joga, né? Sei lá, faz um acordo, tudo mais. Tem que estar na Copa, mas de que maneira a gente chega? Ou então eu vou ter que me apegar na mística de que quanto pior estivemos, melhor ou mais chances tivemos, né? 94 foi assim, 2002. A gente vai se apegar nisso? É sério? De que, não, tem que estar, nós vamos caprichar. Nós vamos chegar em quinto, se fosse no ciclo passado, nem teria entrado, repescagem. Se não mudasse o formato, a gente estava aqui, ó. Vocês já repararam que esse drama que a Bolívia sofreu ontem, fazendo gol, segurando o resultado, dependendo de resultado paralelo, podia ser a gente não passou longe disso. A gente não passou longe de viver isso. E aí eu vou dizer que o importante é estar na Copa. Doutor, pelo amor de Deus, o que nós fizemos na gestão Edinaldo Rodrigues, com 3 treinadores completamente diferentes um do outro, com o Diniz comandando o Fluminense e a seleção ao mesmo tempo, com o Dorival Júnior, que, cara, fez uma péssima campanha, aí agora desembarca o Ancelotti. Nós vamos se apegar nisso, na mística. Chico, é o que restou para nós? Chico, apesar de tudo isso que você tem plena razão, nós estamos na Copa. Quer dizer, o Ancelotti não é culpado, nem o atual presidente, de todas as bobagens que foram feitas antes, as decisões, indecisões, treinador dividindo o clube com seleção. Quer dizer, foi o caos. O caos acabou. Portanto, essa herança final, a gente tem expectativa que possa melhorar. Eu não avalizo nada do que aconteceu com a seleção. Porém, o importante é estar na Copa. É isso que eu quis dizer e não que eu considere que tenha sido uma boa performance. É obrigação estar na Copa, né? É diferente. Por conta de um presidente ruim. Deixa eu me meter na briga dos senhores. Calma, amiguinho. Sem ficar brigando aqui, pelo amor de Deus. Horário do almoço, calma. Não, mas é uma briga em alto nível. Essas a gente adora. Mas o Chico tava ficando bravo. Calma, Chico. Calma, eu gosto da diversidade. Falei sobre isso. Boa, bela palavra. Mas é assim, é difícil não dividir as eliminatórias em 2 etapas. Exato. Fato. A etapa pré-Ancelotti, que foi uma bagunça, concordo totalmente. Uma várzea, a seleção brasileira dentro e fora de campo. E o fora de campo influenciando diretamente dentro de campo. Com o Edinaldo, que o único feito bom dele, né, você pode falar assim, foi trazer o Ancelotti. Conseguir convencer e com atraso, né? Porque ele estava esperando o Ancelotti lá atrás, não conseguiu. É muito mais a marca da seleção do que exatamente. Edinaldo, né? Agora, eu vejo um respiro na seleção, algo diferente na seleção. Primeiro, o presidente, na minha opinião, parece ser um cara muito mais centrado, assim, com ideias novas. Isso, querendo ou não, influencia em campo também. O Ancelotti, o trabalho dele, defensivamente, na minha opinião, a seleção brasileira colheu frutos. Ontem só sofreu gol, mesmo num jogo difícil, por conta do pênalti. A seleção estava se defendendo bem. O Alisson fazendo defesas difíceis, claro, só que estava se defendendo bem. E ele conseguiu. Uma seleção que vinha sendo vazada, tomando 4 da Argentina, mais 2 ali, 3 ali, ele conseguiu segurar. Isso é importante. Então eu vejo pontos positivos no final do ciclo. E aí é difícil não dividir. Eu entendo o Chico quando ele fala, foi uma vergonha. E eu fico constrangido também, vendo a seleção em quinto, nas eliminatórias. A gente sempre espera a seleção ali em primeiro, segundo. O segundo já é assim, perdemos para a Argentina. Só que tem que dividir o ciclo nessas 2 etapas. O final do ciclo, eu vejo pontos positivos. O Ancelotti chegando, que é um grande treinador. E eu tô esperançoso com a seleção agora, com esse novo treinador. Só que aí que tá, eu te pergunto, você confia, você tem ideia do nível de futebol que a seleção tá jogando? Não. Por quê? Porque não deu pra ter essa base. A eliminatória 2023-24 até chegar em 25 agora
Foi perca de tempo, cara. Não teve como você ver, igual uma Argentina, viu jogo a jogo, viu como que a seleção tava jogando, uma campanha sólida. O Brasil não. Ficou nessa, troca treinador, troca isso, troca aquilo, e acabou que a gente vai pra Copa e não dá pra ter uma ideia se o futebol tá em alto nível, se o futebol tá ruim. Tá ruim, né? Mas não dá pra ter uma ideia. Pode chegar lá e jogar muito, como pode chegar lá e passar um vexame, cara. Não teve como acompanhar a evolução do trabalho do Ancelotti, porque ele chegou em cima da hora. Então a gente vai pra Copa na famosa caixinha de surpresas.